Bom dia, irmãos. É mais um privilégio para mim poder estar com os irmãos nessa manhã e ensiná-los a palavra de Deus. Eu quero iniciar o culto dessa manhã orando e depois nós vamos fazer a leitura do texto bíblico que se encontra em Salmo capítulo 1. Nós vamos ler o Salmo de número 1. Vamos orar. Louvamos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá nesse dia de aprendermos a tua palavra. Recebemos do Senhor a instrução que nós precisamos para viver nesse mundo mal. Obrigado a Deus porque o Senhor nos salvou e nos deu uma nova vida. Uma vida que nós não vivemos mais para nós mesmos, mas nós vivemos para Ti. E o nosso desejo, ó Deus, é sermos achados, encontrados andando em perfeita conformidade com a vontade do Senhor. Nos dirige e as nossas vidas, os nossos passos, controla pelo Teu Santo Espírito e nos capacita, ó Deus, para vivermos nesse mundo e honrarmos o nome do Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-la, que nós possamos, ao entendê-la, também aceitá-la como ela é e colocá-la em prática na ela possui a autoridade do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura, irmãos, do Salmo de número 1. Salmo número 1. Salmo bem curto e conhecido de todos. E um salmo que está relacionado àquilo que nós estudaremos nessa manhã. Então, Salmo número 1. Diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Quero cantar agora o hino de número 123 do cantor cristão, Bendito o Cordeiro. Cantor cristão número 123, Bendito o Cordeiro. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Dando continuidade, irmãos, à nossa escola dominical, nós vamos estudar ainda o livro de Provérbios, como temos feito nos últimos domingos. Hoje, se não me engano, já é o quarto domingo. É isso mesmo, o quarto domingo que nós estamos estudando o livro dos Provérbios. Eu acredito, irmãos, particularmente que tem sido proveitoso, porque nós temos aprendido de diversos assuntos, de questões extremamente relevantes e práticas que nos ajudam a viver nesse mundo mal. Eu quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em Provérbios capítulo 4. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios capítulo 4. Vamos continuar o estudo que temos feito e vamos abordar um assunto novo hoje dentro do livro de Provérbios, onde estamos aprendendo sobre a sabedoria bíblica. A sabedoria bíblica, que é aquele discernimento necessário para que nós possamos viver habilmente neste mundo mal. Que nós possamos viver nesse mundo de forma que nós não sejamos carregados por ele, mas que nós sejamos guiados pela revelação do Senhor e pela sua justiça. Então, Provérbios capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 14, por enquanto, depois nós vamos ler um outro trecho. Mas por enquanto vamos ler a partir do versículo 14 até o versículo 19. E vamos aprender hoje sobre o caminho dos justos e o caminho dos perversos. Diz assim, Provérbios 4:14. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da iniquidade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Irmãos, uma vez eu passei por uma situação onde eu fiquei alguns dias na casa de uma tia minha, porque os meus pais foram viajar, eu ainda era novo, mas já trabalhava, e eu precisei pegar o ônibus de volta do trabalho para a casa da minha tia. E eu acabei pegando o ônibus errado. Consequentemente, eu fui parar no lugar errado. Eu cheguei em um lugar que eu não conhecia, todas as pessoas desceram do ônibus e eu fiquei lá dentro e não sabia o que fazer. Naquela época ainda usava aquele passe no ônibus. Então, eu não tinha mais passes, tinha acabado os meus passes, mas eu consegui achar algumas moedas ali, pedi ajuda para o cobrador, para o motorista, e eles me indicaram então um ônibus que eu poderia pegar para chegar no destino desejado. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que existem caminhos que levam a destinos diferentes. Essa é uma verdade muito simples. Eu peguei um ônibus errado, era impossível que eu chegasse no destino certo. Da mesma forma que alguém faz uma viagem com o propósito de chegar em determinado local, não vai chegar nele caso vá na direção oposta. Então, essa ilustração serve para que nós possamos entender, e já pensando nas expressões que o texto vai usar, o texto que nós vamos estudar vai usar nessa manhã, serve para nós entendermos que se nós trilharmos o caminho errado, nós não vamos alcançar o destino desejado. Agora, irmãos, a que eu estou me referindo? Eu estou me referindo aqui a uma vida de santidade. O destino que nós almejamos, o local que nós almejamos chegar dentro dessa ilustração, é uma vida reta diante de Deus, uma vida de santidade.
Mas nós não vamos poder alcançar essa vida aprovada por Deus caso nós tomemos a direção errada. Nós não poderemos alcançar uma vida de santidade, uma vida que Deus tenha prazer, se nós andarmos pelo caminho errado. Porque o caminho errado, ele leva a outros destinos. E não leva ao destino para o qual nós desejamos nos dirigir. Então existe um caminho, esse texto vai nos mostrar isso, que é o caminho dos justos, que é o caminho de uma vida reta. Mas existe também nesse texto, isso vai nos ser apresentado aqui, existe o caminho dos maus. Existe o caminho da escuridão. Existe o caminho que não conduz à vida de santidade. E, portanto, esse caminho não conduz a uma vida aprovada por Deus. Então, nós devemos fugir do caminho dos perversos e escolher o caminho dos justos, para que assim, então, nós possamos receber de Deus a aprovação que nós tanto desejamos. É impossível, mais uma vez, eu alcançar o destino que eu desejo se eu seguir na direção errada. Esse texto, irmãos, usa essas expressões de caminho, de estrada, de destino, de percurso, para nos trazer à mente essa ideia de uma forma de procedimento que Deus deseja que nós, no qual nós conduzamos as nossas vidas. Então, já que cada caminho leva para uma direção diferente, o sábio nos adverte nesse texto quanto ao seguinte: no versículo 14 e no versículo 15, o sábio nos adverte quanto ao perigo do caminho dos perversos. Versículo 16 e versículo 17, ele nos adverte quanto ao grande mal que há no caminho dos perversos. É uma explicação aqui das ordens que ele dá no 14 e 15. Versículo 18 e versículo 19 mostra a diferença do caminho dos perversos e do caminho dos justos, fazendo aqui uma comparação entre esses dois caminhos. Então nós queremos começar olhando o versículo 14 e versículo 15, onde o texto nos fala do grande perigo do caminho dos perversos. Vejam comigo novamente esses dois versículos. Versículo 14. Não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Nesse texto, Salomão ele vai usar essa figura que eu já mencionei de dois caminhos. E o primeiro caminho que ele apresenta aqui, como normalmente aparece aqui no livro de Provérbios, como também em outros livros da Bíblia, esse contraste. O primeiro caminho que ele vai nos apresentar aqui, irmãos, é o caminho que pode ser descrito como um caminho não recomendável. O caminho que pode ser descrito como o caminho que nós devemos evitar. Aqui nesse capítulo ele está como que aconselhando o seu filho. Ele está dizendo para ele, olha, não trilhe por esse caminho. Ele está preparando ele para a vida e está mostrando os dois modos de viver que existem. O primeiro modo deve ser totalmente rejeitado, e é esse que nós estamos vendo agora, porque ele vai trazer grandes prejuízos. E o livro de Provérbios também tem essa característica. Ele nos fala de determinados comportamentos que têm consequências. E são essas consequências que o autor tem em mente para ele dar esses conselhos e até mesmo essas ordens, como ele faz aqui nesse texto. Então, rejeitar esses conselhos, rejeitar esses ensinos, rejeitar esses avisos, é o mesmo que rejeitar a sabedoria. Lembre-se, irmãos, que Salomão foi o homem mais sábio que já pisou esse mundo. Um homem como nós, uma pessoa que tem exclusivamente a natureza humana, ele foi a pessoa mais sábia deste mundo. Deus concedeu essa sabedoria a ele, e com essa sabedoria ele registrou as palavras que Deus lhe deu.
Agora, irmãos, eu quero que os irmãos leiam comigo o início desse texto, para que os irmãos possam perceber isso. Versículo 1 diz assim: Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, na companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima-a, e ela te exaltará. E se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Irmãos, aqui é importante ressaltar isso. Salomão não está tratando de um caminho de salvação e de um caminho de perdição eterna. Ele está mostrando aqui nesse texto duas formas de conduzir a vida e as consequências que isso pode acarretar. Assim como eu falei na semana passada, eu quero repetir aqui para os irmãos. Não existe uma fórmula mágica infalível de obter sucesso nesse mundo. Os conselhos que ele dá aqui, sobretudo, são para que nós encontremos a aprovação de Deus. Nem sempre nós vamos conseguir, por causa das diversas circunstâncias que nos cercam, nós vamos conseguir obter todo o sucesso que é esperado daqueles que conduzem sua vida corretamente. Entretanto, aquilo que está sendo dito aqui visa, em primeiro lugar, apresentar uma vida de temor ao Senhor e evitar que os crentes corram voluntariamente e sem impedimento algum para os perigos que o pecado acarreta. Então ele diz aqui no texto que existe um caminho dos perversos. A palavra que ele usa na minha tradução é vereda, que é a mesma palavra para caminho, é um sinônimo de caminho. E os perversos, irmãos, eles são os opostos dos justos. Esse é o significado da palavra perverso. São aquelas pessoas incapazes de aprender e de reter a justiça. É a descrição daquela pessoa que realmente anda na direção contrária daquilo que Deus espera. É aquele que desobedece voluntariamente, daquele que quebra deliberadamente as ordens do Senhor. Para ele não importa o caminho no qual ele está indo. Tudo aquilo que ele quer é viver como se ele não estivesse sob a autoridade de ninguém. Ele quer viver como se ele fosse dono de si mesmo. Ele quer viver como se ele fosse dono da verdade. Ele quer viver como se ele fosse aquela pessoa que possui toda a sabedoria e, portanto, pode decidir aquilo que é bom e aquilo que não é, sem preocupar-se com as consequências. Esse é aquela pessoa que diz que ninguém manda em mim. O perverso que é descrito aqui no texto é aquele que não ouve ninguém. O perverso descrito aqui no texto é aquele que diz que não deve satisfação para ninguém, porque ele não aprende a justiça e quer fazer apenas aquilo que ele deseja. Ele quer seguir os seus próprios caminhos. Essa é a pessoa perversa. O texto nos diz assim: não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Aqui, irmãos, nesse texto, o que nós encontramos é um paralelo. São duas frases sinônimas.
que são colocadas nesse texto. Então, perverso está para mal. E mal aqui é aquela palavra que nós já estudamos anteriormente, que significa simplesmente todo o espectro da maldade, do mal. É um conceito abstrato. Ele é genérico. É a palavra que é usada para contrastar com o bem. Então, quando o livro de Gênesis fala da árvore do bem e do mal, essa é a palavra que está ali. É a palavra que é a essência do mal. O mal em si, como um conceito e como uma obra realizada. Essa é a ideia. Agora, esse caminho, os irmãos podem compreender até aqui, que é um caminho de pessoas que vivem segundo a carnalidade, segundo a sua natureza pecaminosa. Isso está muito claro aqui no texto. Então ele diz: evita este caminho. Ele diz no versículo 15: evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. A instrução aqui, irmãos, então, está nos trazendo algumas expressões para que nós compreendamos a gravidade desse caminho. Então ele diz: não entres, não sigas, evita, não passe por eles, desvia-te, passa de largo. Tudo isso é como um aviso de perigo. É como se alguém visse outra pessoa em perigo e usa todas essas expressões para avisar desesperadamente aquele que está trilhando por aquele caminho de que o caminho que ele está percorrendo, a vereda que ele está trilhando, ela é perigosa. Ela tem elementos que podem causar um dano muito grande, que podem causar males que não podem ser calculados, não podem ser medidos. Então Salomão propositalmente utiliza aqui essas diversas advertências proibitivas para alertar. Ele faz isso aqui, irmãos. Os irmãos podem olhar para o texto e ver a quantidade de palavras que ele usa nesse sentido. Ele está dizendo: olha, não faça isso. Ele está usando sinônimos, várias palavras para dizer a mesma coisa. Ele está sendo redundante. Ele está enfatizando algo que nós devemos prestar atenção. Olha, o lugar para onde você está indo é perigoso. O caminho que você está percorrendo é perigoso. Essa vereda, ela tem grandes perigos. Então, o que nós estamos vendo aqui, que esses perversos, esses maus, eles trilham esse caminho. E o conselho que ele nos dá é para que nós não andemos com eles no mesmo caminho. Devemos evitar o caminho do perverso. É como o Salmo número 1 que nós lemos agora. Devemos fugir do caminho deles, devemos não nos assentar no meio deles, devemos reprovar aquilo que eles fazem. Porque, irmãos, as más companhias conduzem por caminhos tortuosos e cheios de maldade. Mas o aviso aqui é para nós evitarmos esse perigo. Por isso, diante daquilo que nós vimos, Salomão ele é redundante de propósito porque é um perigo grande. E os que escolhem acompanhar o perverso no seu caminho e imitar os seus atos vão ter o mesmo fim que eles. Vão desfrutar das mesmas consequências. Vão passar pelos mesmos males, porque o caminho dos perversos é um caminho que termina na ruína. Aquele que resolve tomar esse rumo, ele está acompanhando os maus e ele mesmo age como os maus e como os perversos para permanecer no caminho deles. Aqui, irmãos, mais uma vez, o texto está nos alertando grande perigo do caminho dos perversos. O texto dá uma ordem aqui. Essa ordem, irmãos, não é uma ordem que foi inventada por alguém, nem por mim, nem por outros. Essa é uma ordem que vem diretamente de Deus. Se nós nos aproximamos dos perversos para viver como eles vivem, nós vamos desfrutar das mesmas consequências. Alguns anos atrás, eu participei de um encontro de homens das igrejas aqui do Rio Grande do Norte e foi convidado um pregador
E esse pregador, eu não tenho dúvida, era um homem enviado por Satanás. As palavras que ele dizia, irmãos, eram palavras terríveis. E ele estava ensinando o seguinte: ele estava dizendo que os crentes deveriam se envolver com os perversos de tal forma que, se preciso fosse, deveriam se assentar com eles numa mesa de bar, deveriam participar dos mesmos ambientes que eles participavam, deveriam participar de tudo que eles faziam. O objetivo era santo, era de ganhar a salvação deles. Entretanto, irmãos, o Salomão está nos dando aqui um alerta muito grande para nós não darmos ouvidos a esse tipo de bobagem. Nós deveríamos compreender as palavras que Salomão está nos dizendo aqui e perceber que há um perigo real. Há um perigo real porque nós não estamos imunes ao pecado. Há um perigo real e, irmãos, você vai encontrar pessoas que vão dizer o que você quer ouvir. Se você quer ouvir um líder religioso, um pastor que ensina que você pode andar com os perversos, que você pode fazer o que os perversos fazem, que você pode viver a vida que eles vivem, que você pode ter intimidade com eles, até entrar num laço matrimonial com eles, você vai encontrar pessoas que dizem isso. Existem líderes religiosos que vão dar o consentimento para aquilo que você desejar. Mas lembre-se do que Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4. Eu faço questão de ler aqui para os irmãos. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente seu ministério. Por isso, irmãos, não encare essa exortação que provém da palavra de Deus, como algo que é opcional. Porque não é algo que parte de uma concepção humana, mas é aquilo que a palavra de Deus diz. Então preste atenção no que vai ser dito agora. Você precisa ouvir esse alerta que é urgente, porque há um perigo ao nosso redor. Essas palavras são palavras de amor para aqueles a quem nós queremos bem, para aqueles que nós queremos que vivam uma vida reta e santa diante de Deus. Irmãos, pense no seguinte: é impossível que alguém desenvolva alguma intimidade com os perversos sem fazer o que eles fazem ou consentir com o seu pecado. É impossível que alguém desenvolva uma relação de intimidade, uma amizade profunda, um relacionamento com pessoas perversas, sem fazer o que eles fazem e sem consentir com o pecado deles. Agora, responda essa pergunta, responda para si mesmo. Quantas amizades você já desfez porque não andavam num caminho coerente com a justiça? Quantas amizades, quantas pessoas você já excluiu do seu círculo de comunhão porque eram pessoas com as quais você não podia andar por causa das práticas perversas que aquela pessoa tinha? Ou será que você tem uma amizade com uma pessoa pecadora, no sentido de que essa pessoa vive na libertinagem e vive praticando as coisas mais horríveis, os pecados mais horríveis que existem nesse mundo, e você pode dizer abertamente para ele que isso é errado, e ele ainda assim vai continuar seu amigo? Será que você já se afastou de alguém por causa do seu zelo
pelo caminho da justiça? Ou será que você pensa que pode estar andando no mesmo caminho do perverso e alcançar o destino da santidade? Você gosta mais de se relacionar com quem? Com o perverso ou com Deus? Qual caminho você se sente mais confortável? Qual te agrada mais? É algo que nós precisamos pensar, irmãos. Você abriria a mão da amizade de alguém, do relacionamento com alguém que tem práticas ímpias e perversas? Ou você abriria a mão de Deus para continuar com essas amizades? Nós estamos tão acomodados, irmãos, a viver nesse mundo da forma como nós bem entendemos, que acaba parecendo estranho quando nós questionamos algo assim. Nós ficamos espantados porque alguém questiona as minhas amizades. As pessoas ficam espantadas porque a Bíblia reprova que o crente ande junto com o perverso no seu caminho. Infelizmente, existem muitos crentes que, até para manter as suas amizades, eles relevam os pecados que observam naqueles que estão ao seu redor para que possam participar daquele círculo de amizade, para que não fiquem excluídos. Porque, infelizmente, esses crentes eles estão mais acostumados com a impiedade do que com a santidade de Deus. Se essas pessoas fazem coisas perversas e eles conseguem aceitá-las, então eles perderam o senso daquilo que ofende a Deus, a quem eles deveriam amar em primeiro lugar. Então, irmãos, a pergunta que nós estamos fazendo aqui nesse texto, diante daquilo que nós estamos observando, é para tentar trazer à nossa mente o que nós temos feito para nos afastar do caminho dos perversos. Quanto esforço nós estamos empregando nisso? Ou será que nós estamos despreocupados e fingindo que nada está acontecendo? Lembrem-se, irmãos, que o relacionamento do crente com os descrentes, ele é limitado. O relacionamento do crente com os descrentes, ele tem limites, até fronteiras que ele não pode ultrapassar. Então, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 5. Até peço que os irmãos abram nesse texto. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. A Bíblia diz assim. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Olha só, irmãos. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Agora, entenda a descrição que ele vai dar dos impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Notem o seguinte. Se você de alguma forma tem contato com alguém que foi expulso da igreja, alguém que foi disciplinado, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você deve evitar essa pessoa. É isso que a Bíblia diz. Esse é o ato de amor da disciplina bíblica. Para que aquela pessoa sinta o peso do seu pecado. Em 2 Tessalonicenses, a Bíblia fala que aqueles que pecaram e foram excluídos da comunhão da igreja, eles precisam sentir vergonha pelo pecado que cometeram. Então, irmãos, o que a Bíblia está mostrando que não é proibido nós negociarmos com pessoas descrentes, não é proibido nós trabalharmos com pessoas descrentes, não é proibido nós estudarmos com pessoas descrentes, não é proibido eu andar em um transporte com uma pessoa descrente, não é proibido eu frequentar lugares públicos onde há descrentes, não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, que os crentes, eles devem se afastar dos que se dizem crentes e vivem assim,
E no texto de Provérbios que nós estamos estudando, a Bíblia não está proibindo que o crente ele tenha qualquer tipo de contato com pessoas perversas e más, mas que esse contato não pode ser aquele contato que faça com que nós tenhamos que suportar a perversidade que eles praticam e andar no mesmo caminho que eles andam. Então pense no seguinte, irmãos, esse contato com os incrédulos, ele tem limites. Ele tem limites por quê? Porque se você viver plenamente a sua vida cristã ao lado deles, isso vai acontecer automaticamente porque eles mesmos não vão desejar andar com você. Por isso, é preciso nós entendermos isso. O que nós estamos tratando não é de um relacionamento, de um contato que nós possamos ter com essas pessoas de forma nenhuma, irmãos. A Bíblia não diz isso. O que a Bíblia está nos ensinando aqui é que esse relacionamento ele tem limites que não podemos ultrapassar, e esses limites estão relacionados àquilo que vai nos influenciar. Percebam isso, irmãos. O alerta do texto é esse: evita o caminho do perverso, foge, se afasta, ande em outra direção. Porque quando nós começamos a desenvolver intimidade, um relacionamento profundo com os incrédulos, então nós começamos a aceitar e a fazer as coisas que eles fazem. Não é possível, irmãos, pessoas que têm gostos diferentes, pessoas que uma reprova o que a outra faz, andarem juntas. Deus alertou o povo de Israel quanto a isso. Deus disse para o povo que eles deveriam tirar do meio da terra o paganismo. O contexto aqui é claro que é no âmbito nacional, mas serve de ilustração para o que nós estamos aprendendo agora. Por isso, quando Israel não deu ouvidos à ordem de Deus e permitiu que o povo permanecesse ali, o que aconteceu é que eles acabaram se tornando iguais aos pagãos. Eles acabaram tendo as mesmas práticas, eles acabaram adorando os mesmos deuses, eles acabaram participando dos mesmos pecados. Porque o ser humano é vulnerável e ele é influenciável. Já tenho dito isso outras vezes, irmão. Há pessoas que pensam, são tão maduras e espirituais que são incapazes de receber influência de outros, mas esse é o grande erro. É aí que está o grande perigo. Porque aqueles que pensam assim são aqueles que baixam a guarda, que acabam ficando mais vulneráveis ainda à influência do pecado. Então, irmãos, esse relacionamento, ele tem limites porque não é possível trilhar o mesmo caminho e alcançar o mesmo destino. Não é possível eu andar com o perverso, aceitar o que ele faz sem falar nada, frequentar o ambiente que ele frequenta, participar das mesmas conversas, sem que eles se ofendam com a nossa reprovação. Dificilmente um incrédulo vai desejar ser amigo de um crente. Dificilmente eles vão concordar com a forma de proceder que nós temos. Dificilmente eles vão gostar de ouvir, quando eles estiverem ali no seu grupo vendo uma pornografia, que aquilo é pecado. Dificilmente eles vão aceitar que, quando contarem uma piada imoral, nós digamos que aquilo que eles estão falando não agrada a Deus. Dificilmente eles vão aceitar com tranquilidade que nós reprovemos as práticas das trevas que eles têm. Então, irmãos, duas pessoas que pensam de formas diferentes e mais, que procuram alcançar objetivos diferentes, não podem trilhar o mesmo caminho. O caminho dos perversos, o caminho dos maus não é o mesmo caminho. O caminho dos justos é um caminho, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, é um caminho estreito. É um caminho que envolve abandono do pecado. É um caminho que envolve arrependimento. É um caminho que envolve uma nova vida. E é isso que nós vamos observar nos próximos versículos. Por isso, cuidado.
Se você está relacionado assim com pessoas perversas e más, eu não creio que eles estejam deixando a perversidade para viver uma vida santa. Então, quem é que está cedendo neste relacionamento? Quem é que está abrindo mão daquilo que crê, daquilo que deseja, em prol do agrado do outro? Será que é o ímpio que está deixando a perversidade? Ou será que é o crente que está deixando a santidade? Pensem nisso. O segundo ponto, irmãos, depois de falar do perigo, o texto fala do grande mal. E como uma justificativa aqui das ordens que foram dadas anteriormente. O grande mal que há no caminho dos perversos. Vejam o que diz o versículo 16 e também o versículo 17. Diz assim: pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Salomão agora usa uma ilustração. Essa ilustração dele tem por objetivo mostrar que o caminho do perverso e a vereda do mal é como uma sede. Ele é insaciável, ele tem uma fome que não pode ser suprida. Ele tem desejo por fazer o mal. Esses são aqueles que andam nesse caminho. A ordem que ele dá nos versículos anteriores é explicada agora. Ele está mostrando, olha, evita esse caminho, porque as pessoas que andam por ele são pessoas que têm desejo pelo mal. São pessoas cujo mal é aquilo que eles querem se alimentar. É aquilo do que eles querem se alimentar. É aquilo que eles precisam para se sentir completos e satisfeitos. Então, observe, irmãos, que a Bíblia ela dá uma explicação para esse tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento não é um comportamento anormal, mas é um comportamento normal dos homens. E é preciso nós darmos aqui fazer uma abordagem teológica daquilo que a Bíblia fala sobre o perverso e sobre o justo. Então eu quero agora que os irmãos leiam alguns textos comigo que vão lançar luz naquilo que nós estamos vendo aqui no versículo 16 e 17. Certo, irmãos? Então, o primeiro texto se encontra em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 5. Olha só como eles agem naturalmente e como esses comportamentos pecaminosos são ações que são consequência da sua natureza, da sua inclinação carnal. Veja comigo, Romanos 8, 5. Diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmãos, quando o homem caiu, nós já temos falado aqui especialmente sobre a culpa do pecado, durante os domingos à noite principalmente. Mas eu quero ressaltar aqui uma outra consequência da queda do homem, que está contida nesse texto que nós acabamos de ler. O texto fala de inclinação, de pendor, ou seja, de cair para um lado. Quem é pecador, por natureza, ele vai naturalmente seguir o curso do pecado. Aquele que é nascido do Espírito, ele vai seguir o percurso da justiça. Então, quando o homem caiu, ele não tinha uma inclinação assim. Ele não se inclinava para o pecado, mas ele adquiriu uma nova tendência a partir do momento que ele pecou. De forma que agora, todos os descrentes, a Bíblia fala isso várias vezes,
Jesus fala isso em João 7, João 8. Paulo vai falar isso também no capítulo 6 e 7 de Romanos. O Evangelho de João, como eu disse, outros livros do Novo Testamento falam sobre isso. Os homens se tornaram escravos do pecado. Eles se tornaram amarrados ao pecado de tal forma que tudo aquilo que eles fazem não agrada a Deus. Tudo aquilo que eles desejam é aquilo que Deus reprova. Por mais que nós possamos ainda enxergar alguns traços de bondade, porque afinal eles foram feitos à imagem de Deus, tudo que eles fazem é pecado. E Deus reprova tudo aquilo que eles fazem, porque a natureza deles, o ser deles, é pecador. Nós também éramos assim, irmãos. Todos nós pertencíamos a essa mesma natureza. A natureza que foi sendo transmitida desde Adão aos seus descendentes até que chegasse a nós. Então essas pessoas, ao contrário do que muitos pensam, não são pessoas que são potencialmente boas, pessoas capazes de fazer o bem, pessoas capazes de ir a Deus, pessoas que estão desejando Deus. Não são. O descrente, ele é aquela pessoa que não quer a Deus. Jesus disse em João capítulo 5, vocês não querem vir a mim para ter vida. O homem não quer a Deus. Então ele tem a capacidade de fazer apenas aquilo que Deus reprova. Ele não tem a capacidade de escolher entre o bem e o mal, porque faz parte da natureza dele. E sendo assim, não depende dele querer se aproximar de Deus, porque ele é incapaz de fazer isso. E o Novo Testamento então nos ensina acerca de como o Espírito Santo trabalha em nós para que nós possamos nos aproximar de Deus, porque o homem entregue a si mesmo, ele é incapaz de se aproximar de Deus. Então, como nós temos visto, o homem, ele por natureza, ele é pecador. Ele por natureza tem o desejo de fazer o mal. Em Romanos capítulo 3, nós não vamos ler agora, irmãos, por falta de tempo, mas em Romanos capítulo 3 há uma descrição ali dos homens que mostra como tudo que os homens fazem é mal. Tudo que eles fazem, eles não podem fazer o bem. Essa expressão que Paulo usa lá. Então, irmãos, essa natureza ela é passada de geração para geração e toda a humanidade possui a mesma característica. Todos os homens estão debaixo dessa maldição por causa do pecado e todos os homens eles vivem com a sua carne corrompida no desejo de fazer aquilo que Deus desaprova. Essa é a consequência do pecado de Adão, a culpa e uma natureza pecaminosa. Então percebam, irmãos, que o livro de Gênesis, quando fala da queda do homem, mostra que, no capítulo 5, que o filho de Adão foi gerado na mesma natureza que ele. Ele foi feito à imagem e semelhança de Adão. Então ele possuía as mesmas características do homem caído e assim tem sido até hoje. E o que o capítulo 5 de Gênesis mostra é que todas as pessoas morrem. Todas as pessoas morrem porque são pecadoras. Essa é uma verdade muito simples de nós compreendermos e que está permeando toda a Escritura. Então, o homem que antes foi feito bom por Deus, o homem que antes tinha uma natureza perfeita, ausente de pecados, agora o texto diz que ele se tornou conhecedor do bem e do mal. Mas diferente de Deus, que pode conhecer o mal e não ser dominado por ele, o homem, ao conhecer o mal, ele se tornou mal. E isso fez parte, então, da sua natureza, de forma que em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, dessa forma, todos os homens eles recebem através da reprodução natural essa natureza pecadora, inclinada para o mal. Não significa que eles fazem todo o mal que eles poderiam fazer, mas significa que tudo aquilo que eles fazem é pecado. Além disso, irmãos, além desse aspecto da natureza pecaminosa, também existe aquela questão que eu mencionei antes, que é a questão da culpa do pecado. Então a Bíblia também fala sobre isso. Nós não vamos entrar aqui nesse ponto de profundidade, porque já temos repetido isso outras vezes. Mas percebam que além do homem natural, ele ser pecador
e ele fazer o mal, porque é aquilo que é natural dele, é o instinto dele fazer o mal. Ele também é culpado diante de Deus e por isso ele vai receber a condenação do inferno, caso não haja uma intervenção divina para que ele possa receber a salvação. Então, essa é a condição do homem sem Deus. Lembra que o texto de Provérbios 4 diz, versículo 16, vamos ler de novo versículo 16 e 17. Pois não dormem se fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Percebam, irmãos, que esse é o instinto, o desejo deles. Mas o crente, ele tem uma nova natureza. O crente, ele é diferente do incrédulo, porque tanto a sua natureza pecaminosa foi transformada numa nova natureza, como também a culpa que ele tinha foi removida. Então a nova natureza do crente, como aquele texto tão conhecido de 2 Coríntios 5,17 diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e agora tudo se fez novo. Então os crentes, eles possuem essa nova natureza, embora nós ainda tenhamos que conviver com o pecado, mas os crentes possuem uma nova natureza e agora eles não são mais escravos do pecado. Em Romanos capítulo 6, versículo 11, a Bíblia diz assim, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E existem outros textos em Colossenses que falam sobre isso. Mas, irmãos, nós estamos na luta contra a velha natureza. Entretanto, nós recebemos uma nova natureza. Não somos mais escravos do pecado, como os descrentes são. Então, a culpa foi tirada de nós e uma nova natureza nos foi dada. Por isso, irmão, Salomão está usando aqui essa figura para mostrar que o perverso, ele não é assim. O perverso, ele não recebeu esse dom de ter uma nova natureza, mas ele ainda continua morto. O que diz em Efésios capítulo 2? Morto nos seus delitos e pecados e sob a influência de Satanás e seus anjos. Então os descrentes, eles são assim. Essa é a natureza deles. Isso é intrínseco a eles. Eles não podem deixar de fazer o mal. E eles não fazem nada que é contrário à sua natureza. Então, tudo aquilo que eles fazem é continuamente mal. E Salomão aqui está dando a instrução para o sábio. Ele está mostrando, não faça o mesmo que o perverso faz. Se afaste do caminho dele. Por quê, irmãos? Porque nós temos uma natureza diferente. A justificativa aqui que Salomão dá é uma justificativa, embora ele use uma figura de linguagem muito simples para falar da sede, da fome que o homem mau tem pela maldade, é uma explicação, sobretudo, teológica. Porque o crente, ele não pode andar com os descrentes porque ele recebeu uma nova vida. Percebam aqui, irmãos, que isso não é coerente. Não é coerente o crente andar com os descrentes naquela vida da qual ele já foi retirado. Se ele já foi retirado daquele caminho mau, ele, por causa da cruz de Cristo, por causa da agonia que Cristo sofreu na cruz, por causa do peso da ira de Deus que ele recebeu ali de uma vez por todas, então por que o crente voltaria à perversidade da qual Deus já o removeu? Tudo que Cristo conseguiu para nós foi para que nós também recebêssemos e fôssemos transformados à sua imagem. Irmãos, um dos benefícios da salvação é a nova natureza. Isso significa, então, que o objetivo da salvação é nos dar a vida eterna, nos livrar do inferno, mas é também nos conceder uma nova vida aqui nesse mundo. Então ele não nos salvou para que nós
pudéssemos continuar no caminho dos perversos. Ele nos salvou para que nós pudéssemos ter uma vida nova. Ele nos salvou para que nós pudéssemos viver longe da influência dos descrentes. Ele nos salvou para que nós pudéssemos ter uma nova perspectiva de vida e que nós passássemos a olhar para o pecado como ele olha. Em Provérbios 15:9, a Bíblia diz: o caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Então, irmãos, o Senhor, ele vê com reprovação o pecado e ele já nos tirou dessa vida. Qual é o sentido, então, de um crente querer viver da mesma forma que o descrente vive e andar junto com o descrente e fazer a mesma coisa que ele faz, se Deus abertamente está reprovando a prática que ele possui? Percebam isso, irmãos, a verdade que está sendo ensinada no texto não é de difícil compreensão. Cristo retirou de nós o domínio do pecado. Por quê? Nós vamos andar com aqueles que vão nos influenciar a pecar. Por quê? Qual é a razão para isso? Lembra do conselho de Salomão: foge, evita, corre deles, foge do caminho deles. A Escritura, irmãos, nos estimula a nós mortificarmos a nossa carne, não a alimentarmos. O resultado dessa natureza pecaminosa é que os descrentes, por serem escravos do pecado, eles vão viver segundo a sua natureza carnal. Então, irmãos, mais uma vez, eles não fazem todo o mal que eles poderiam fazer. Mas isso significa que eles jamais vão fazer o bem aos olhos de Deus. Porque o ser deles é completamente corrompido, toda a sua vontade, toda a sua intenção, todo o seu coração é corrompido pelo pecado. E como nós que queremos andar no caminho da justiça, vamos estar acompanhados daqueles que querem fazer aquilo que desagrada a Deus, daqueles que querem praticar a perversidade. Tudo que Cristo sofreu na cruz foi, irmãos, para que nós andássemos nesse mundo livres da escravidão do pecado. E por que nós insistiríamos em andar nessa prática abominável? Por que nós rejeitaríamos aquilo que Cristo fez, aquilo que custou a sua vida, aquilo cujo preço foi a cruz, preferindo andar com aqueles que querem nos levar de volta para a vereda dos maus? Isso, irmãos, não é coerente com a salvação que nós recebemos. O texto ainda diz, no versículo 18 e versículo 19, o nosso último ponto aqui, a diferença que há entre o caminho dos justos e o caminho dos perversos. O texto diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles que tropeçam. Aqui, irmãos, a última instrução de Salomão, dentro do trecho que nós estamos estudando, é quanto à diferença que existe entre os dois caminhos. Então, a intenção dele com essa última ilustração é mostrar que eles não são apenas irreconciliáveis, mas eles são opostos. Então, percebam, irmãos. Lembrem-se da ilustração que eu tenho usado desde o início. E é a mesma ilustração que Salomão está usando aqui nesse texto. Há dois caminhos que levam para destinos diferentes. Agora, esses caminhos não são caminhos paralelos, não são caminhos que se cruzam, mas são caminhos opostos. São caminhos que vão na direção oposta um do outro. Por isso, se alguém está andando pelo caminho do perverso, não pode estar andando no caminho da justiça. São extremidades infinitamente distantes. E nós não podemos estar dos dois lados ao mesmo tempo. É a imagem que nos mostra que assim como o sul está distante do norte, o caminho dos justos está distante do caminho dos perversos. Assim como o leste está distante do oeste,
Assim também o caminho dos justos está distante do caminho dos perversos. Eles são opostos como a noite e o dia. Nota, irmãos, que da nossa perspectiva, na nossa observação, nós olhamos para o céu e nós vemos ou é dia ou é noite. Não pode ser dia e noite ao mesmo tempo. E o texto ainda nos fala aqui do brilho da luz. Não é possível haver escuridão enquanto a luz está brilhando. Da mesma forma que não é possível haver luz e escuridão. As duas coisas não podem existir ao mesmo tempo. Se existe uma centelha de luz, a escuridão já não é completa. Por isso, a escuridão, ou ela é completamente escuridão, ou ela é completamente claridade. Não pode haver parcialidade aqui na expressão que Salomão está usando. Ele está mostrando aqui coisas opostas. Então ele diz que a luz do caminho dos justos, ela não é simplesmente como a luz do amanhecer ou como a luz do entardecer, mas ela é como a luz em todo o seu fulgor. Ela é como aquela luz que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ela é aquele brilho que elimina completamente a presença das trevas. Ao passo, irmãos, que o caminho dos perversos é aquela escuridão densa. É aquele local onde não há nenhuma fagulha de luz. É aquele local onde a escuridão é tão densa que não é possível saber onde estão pisando. E eles tropeçam e eles nem sabem no que estão tropeçando, porque nem podem identificar aquilo que está diante dos seus olhos, debaixo do seu nariz. Então, irmãos, a vereda dos justos, ela é assim, ela é como o raiar do dia. Ela expõe tudo aquilo que está debaixo dela. Ela mostra, ela expulsa a escuridão. Ela mostra aquilo que está oculto, mas o caminho dos perversos é aquele caminho daquelas pessoas que são como cegos. Aquelas pessoas que nunca viram a luz. Para eles, a luz é algo abominável. A luz fere os seus olhos, a luz é ofensiva. Para eles, a luz machuca os seus olhos, eles não querem a luz. Eles estão se sentindo bem nas trevas. Para eles, as trevas é o melhor que existe. Para eles, viver nas trevas é viver na liberdade. Para eles, viver nas trevas é desfrutar da beleza que há no mundo, do verdadeiro prazer, da verdadeira alegria. Eles não gostam na luz, porque eles já estão tão acostumados com a escuridão que eles não podem conseguir se acostumar diante da luz que vai brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito. E eles não querem vir para a luz porque assim as suas obras seriam expostas. Em João 3,19 a Bíblia diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Por isso, irmãos, o caminho do justo é inaceitável para o perverso. Da mesma forma, o caminho do perverso deveria ser inaceitável para o justo. O crente que vive de forma íntegra quanto ao evangelho, o crente que vive, os crentes que vivem sob a luz de Cristo, eles também vão refletir essa luz. E aqueles que estiverem ao seu redor, os perversos que estiverem ao seu redor, eles vão se ofender simplesmente porque nós queremos viver uma vida de santidade. O perverso jamais deixará a escuridão para andar na luz a fim de agradar aqueles que andam na luz. Porque é então que o justo que anda na luz voltaria para as trevas, para agradar aqueles que andam nelas. A grande diferença, irmãos, está nisso. São direções opostas. Lembre que Roboão, filho de Salomão, a quem essas palavras são primeiramente dirigidas, ele preferiu ignorar os conselhos do seu pai. E ele agiu seguindo o caminho dos perversos.
ele sofreu as consequências do caminho dos perversos. Irmãos, as Escrituras também nos dão exemplos de relacionamentos com pessoas que acrescentam, influenciam para fazer o bem, como é o caso de Ruth e Noemi, como é o caso de Davi e Jonatas, como é o caso dos crentes que Paulo menciona, até mesmo no final da carta de Romanos e também em outras cartas, aquelas pessoas que eram companheiros deles e os ajudavam no ministério, pessoas que influenciavam os outros a andarem no caminho da justiça. Irmãos, as nossas amizades, os nossos relacionamentos, eles possuem requisitos que devem ser cumpridos. Eles não devem acontecer por conveniência. Eles devem acontecer através de uma seleção cuidadosa. Ninguém deve se considerar forte o suficiente a ponto de dizer que não vai ser influenciado por outros, mas deve aceitar o conselho do sábio que está escrito aqui nesse texto. Ouça a voz do Senhor, ande no temor do Senhor e não ande junto com os perversos. Nós devemos nos relacionar de maneira mais íntima, de maneira mais profunda, desenvolver laços duráveis, laços permanentes, não com aqueles que vivem na perversidade, mas nós devemos desenvolver esses laços com aqueles que andam na luz, assim como nós estamos na luz. O critério, irmãos, é muito simples. Nós precisamos do apoio dos que andam na luz para que nós não sejamos influenciados pelas trevas. Porque presta atenção no seguinte, irmão. O ímpio não vai deixar de fazer a maldade. Se você quiser se aproximar dele, se tornar íntimo dele, se tornar verdadeiro amigo dele, é você quem vai precisar abrir mão da justiça. Ou será que aquele seu amigo descrente te diz: não, vamos para a igreja? Ele já te disse isso? Ou será que aquele seu amigo descrente diz: vamos ler a Bíblia? Ou será que o seu amigo descrente diz: olha aqui essa pornografia? É o exemplo que eu tenho usado, ainda pensando naquilo que nós estudamos na semana passada. Ou será que ele vai dizer: não, não seja bobo, não faça isso, faça desse jeito ou faça daquele outro jeito? Uma mentira não tem problema. Ou será que ele vai querer te conduzir para festas, para bares, para lugares onde acontece a perversidade, para ambientes onde o mal é cultivado? Será que ele vai querer te conduzir para esse tipo de ambiente ou será que ele vai querer te conduzir para andar na luz? Pense nisso, irmãos. As pessoas que estão ao nosso redor, elas exercem influência sobre nós. Nós não podemos dizer o contrário. Agora, se nós vivermos integramente a nossa fé diante deles, eles naturalmente vão se afastar de nós. Você nunca vai encontrar um amigo descrente te incentivando a fazer aquilo que é certo. Ele vai te incentivar a ter relacionamentos ilícitos, ele vai te incentivar a ser mentiroso, ele vai te incentivar a ser desonesto, ele vai te incentivar a desobedecer a Deus. Ele nunca vai te ajudar a viver uma vida de santidade. Por isso Salomão diz: se afaste do caminho deles. E não adianta dizer que essa aproximação tem por finalidade o evangelismo, porque o evangelismo não requer que nós façamos o mesmo que eles fazem e nem mesmo que nós aceitemos as práticas perversas que eles possuem. A partir do momento que você se torna um crente de verdade, na frente dos seus amigos, na frente das pessoas que estão ao seu redor, eles vão te tratar da mesma forma como trataram Jesus. Jesus disse: não estranhe se eles te odiarem, porque primeiro do que vocês, eles odiaram a mim. Para nós concluirmos, irmãos, além de classificar aqui as pessoas meramente como crentes e descrentes, esse texto ele classifica o caminho dos perversos e o caminho dos justos. Irmãos, infelizmente existem crentes, ou pelo menos crentes nominais, que estão andando como perversos. Eles jamais vão conquistar uma vida reta diante de Deus, uma vida de santidade, porque eles estão andando no caminho errado.
O nosso dever é andar no caminho da justiça e fugir do caminho dos perversos. Não importa se aquele que te chama irmão está te convidando a fazer o mal. Lembre-se, o caminho dos perversos não pode conduzir à justiça. O caminho da justiça não pode conduzir à perversidade. Por isso, cuidado, irmãos, com aqueles com que você se relaciona, aqueles que se aproximam, que as pessoas exercem sobre nós e nós precisamos escolher um caminho para trilhar. Se nós trilharmos o caminho dos perversos, então eles não verão problema nenhum em nós, eles vão gostar de nós. Mas se nós vivermos a justiça, eles vão se ofender. Então, é preciso fazer uma escolha. É preciso fazer uma escolha. Você deve dizer isso agora diante de Deus. Os conselhos quanto às amizades, às pessoas com quem nós nos relacionamos, não vale apenas para os nossos filhos. Vale também para nós. Então prestem atenção nisso. Porque agora você tem que dizer para Deus uma de duas coisas. Ou você vai dizer agora que você não pode andar no caminho dele porque você quer continuar com o perverso. Ou você vai dizer para Deus que você quer andar com ele e você vai abandonar os perversos porque você ama a justiça de Deus. Lembre-se, irmãos, não é possível estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou você está no caminho dos perversos, ou você está no caminho dos justos. E a instrução desse texto é: fuja do caminho dos perversos e escolha o caminho da justiça. Vamos orar. Louvamos, Senhor, pela tua palavra. E nós agradecemos porque o Senhor tem nos dado da sua sabedoria. Nós não queremos, ó Deus, viver com a mentalidade mundana, mas nós queremos ter o nosso pensamento transformado. E o livro de Provérbios, ó Deus, ensina como nós devemos pensar e agir. Nos ajuda, ó Deus, a considerar essa questão importante, porque nós vamos conviver com pessoas ímpias ao nosso redor até o fim da nossa vida. Nos ajuda, ó Deus, entretanto, a não sermos influenciados por eles, mas a influenciá-los. Que a luz de Cristo possa brilhar em nós, a ponto de que os pecados deles sejam manifestos. Que a luz de Cristo possa brilhar em nós, de forma que eles possam ver a diferença da vida do justo e da vida do ímpio. Que a luz de Cristo possa brilhar em nós, de forma que eles possam perceber que eles precisam do Senhor Jesus Cristo para andar na luz. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos concede a oportunidade de andarmos no caminho, não por nosso mérito, mas por Cristo, pelo sacrifício que Ele fez, comprando para nós a salvação e a nova natureza. Nos ajuda, ó Deus, porque nós precisamos mortificar a nossa carne e nem sempre romper com os perversos vai ser fácil. Mas sabemos que precisamos tomar essa decisão. E que cada um de nós, ó Deus, possa decidir manter o laço com o Senhor em detrimento do laço com. Pedimos que o Senhor nos fortaleça e nos encoraje para fazermos a tua vontade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus possa estar abençoando os irmãos nesse domingo. Que os irmãos tenham um bom dia, desfrutem esse dia na comunhão dos seus familiares, desfrutem esse dia na comunhão daqueles que estão no caminho da justiça. Deus abençoe a todos e até o culto à noite.